Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos, para aproveitarmos essa grande oportunidade que estamos tendo para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado. Então, nós hoje trazemos nossa querida irmã Olímpia, lá do Centro Espírita Joana d'Arc de Valença, que mais uma vez, como sempre, tão atenciosa nos convites, ela está sempre com a gente, nos ajudando
nesses momentos de crescimento espiritual. E hoje, para que a gente possa começar com uma harmonização para a palestra que ela vai trazer, nós vamos ler hoje uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 17, Sede Perfeitos. E o tema que nós vamos falar, o qual ela também vai tocar um pouquinho a respeito disso, é sobre o dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias, e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe, o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Essa mensagem foi de Lázaro e foi dada em Paris, 1863. Então, meus queridos amigos, queridos irmãos, aproveitando essas palavras do Evangelho, mensagens trazidas em nome de Cristo Jesus, vamos agora elevar nosso pensamento a Ele, vamos elevar nossos sentimentos a Ele. E vamos juntos. Querido Mestre, agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, que aqui estamos reunidos
todos em pensamento e sentimentos, cada um nos seus lares, mas aproveitando essas oportunidades que são trazidas para nós. Obrigado, Senhor, por este caminho que nos foi mostrado. Obrigado por essa luz que nos ilumina. Obrigada pelos teus passos como exemplos, Senhor. Envolva nossa irmã Olímpia. Envolva todos que estarão escutando neste momento. Em todos os locais, não só aqui no Brasil, a toda onde essa mensagem possa ser levada com a tua harmonia, com a tua paz. Obrigado, Senhor Jesus. E envolva cada vez mais o nosso planeta, para que todos os corações possam ser iluminados, para que nossos irmãos queridos dessa humanidade linda possam entender esse grande momento que estamos passando, e é o grande momento de aproveitarmos para melhorarmos a nossa caminhada. Esteja conosco, Senhor, envolva-nos na nossa compreensão, que tudo possa correr na tua paz na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E vamos à nossa querida palestra. Uma boa noite. Boa noite. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, representando o Centro Espírita Casa da Paz, e nós agradecemos a generosidade dessa Casa Espírita de Miguel Pereira, que sempre nos acolhe, e nós desejamos que as nossas reflexões sejam úteis, que elas possam, de alguma forma, contribuir para os nossos estudos e para essa nossa compreensão de espíritos imortais que somos. Para o estudo desta noite, escolhemos do livro de Amélia Rodrigues, Mensagem do Amor Imortal, uma lição intitulada A Crise Mais Severa. Nas obras de Amélia Rodrigues, como nessa, essa autora iluminada, ela nos transporta à época de Jesus. Ela vai reatualizar para o nosso entendimento passagens vividas por Jesus, expandindo lições que o Evangelho nos traz, registrando outras nuances da vida de Jesus, que a vida de Jesus foi toda ela realizadora, vamos dizer assim, na sua totalidade, porque Jesus aproveitava todo o seu tempo da melhor forma possível. E como acontece em várias outras passagens, em vários outros momentos da obra de Amélia Rodrigues, Jesus aparece sempre interagindo com os discípulos, com as gentes, e essa interação era tão rica que ela nos traz ensinamentos. E num diálogo que é aqui trocado, nesse texto aqui, A Crise Mais Severa, nós vamos encontrar Tiago, um dos discípulos, e nos diz Amélia Rodrigues que Tiago, ele refletia sobre a magnitude da oportunidade de convivência com o Rabi. Não só Tiago, como os outros discípulos, como muitas outras criaturas, homens, mulheres, aqueles principalmente que eram marginalizados, eles conseguiam perceber que estavam diante de um ser com a qual elas nunca haviam estado antes, que estavam diante de uma oportunidade ímpar. As lições que Jesus trazia abria um panorama
de experiências de aprendizados único. E diz aqui que ele refletia sobre a magnitude da oportunidade de convivência com o Rabi. Eles conviviam por 3 anos, eles conviveram quase todos os dias com Jesus, bebendo nessa fonte inesgotável. Da profundidade dos seus ensinamentos, que nem todos absorviam diretamente. E para absorver as lições de Jesus, é necessário que nós nos dispamos de ideias cristalizadas. Muitas vezes, lições assim tão belas, elas nos passam despercebidas, porque a nossa mente, ela está muito direcionada para um outro lado. Então, ela ainda não está em condições de poder penetrar naquele novo universo que se nos apresenta. Que nem todos absorviam devidamente, chegando a comover-se ante as perspectivas que se lhe desenhavam na mente em relação ao futuro. Naquele momento, porém, era imperioso informar-se mais. Tiago, ele queria usufruir mais daquela oportunidade ímpar, compreender o programa que estava sendo apresentado e equipar-se dos instrumentos próprios para a desincumbência das tarefas, que muitas vezes os discípulos, eles se questionavam e eles tinham essa percepção do distanciamento em relação ao Mestre. Eles viam o Mestre realizando curas, eles viam o Mestre num alcance de realizações dos quais eles ainda se sentiam impotentes. Mas eles tinham essa vontade sincera de também aprenderem. O que ele poderia aprender mais com o Mestre? E essa disposição de aprender, de querer saber, de querer se transformar, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Enquanto alguém está nessa perspectiva de querer saber, de querer aprender, ela mantém-se ativa. Desse modo, Tiago não titubeou quando o Mestre, após entretecer considerações demoradas sobre o comportamento das criaturas que o buscavam, e essas criaturas, elas eram criaturas como nós, que o buscavam sempre aguardando imerecidas bênçãos e soluções para os problemas do dia a dia. Essas criaturas que buscavam imerecidas bênçãos e soluções para os problemas, voltamos a repetir, nós. Porque quando nós estamos diante de um problema, se nós estamos de fato interessados em aprender, nós vamos procurar os meios de solucioná-los. Nessa experiência de professora, eu tinha oportunidade de observar que os alunos, quando eles não iam bem numa determinada prova, eu observava-se uma diferença muito nítida de postura. Aqueles que não estavam ainda com aquele despertamento de quererem saber, eles reclamavam da nota por reclamar. Mas aqueles que, apesar de terem errado, mas eles tinham aquela ânsia de aprender, eles perguntavam: o que eu poderia ter feito aqui para ter acertado? Então, aqueles que procuravam Jesus, procuravam soluções, muitas vezes para se livrarem deles, dos problemas, mas não para aprenderem, para não voltarem a repetir os mesmos erros. E se nós não refletirmos nos nossos erros, se nós não observarmos
as nossas atitudes, nós repetimos muitas vezes as mesmas situações, nós voltamos a ela por diversas vezes. Por quê? Porque nós não estávamos atentos para aprender. E aqueles que procuravam Jesus, muitos deles iam para buscar soluções milagrosas, mágicas, mas não para o aprendizado, para o fortalecimento necessário. Então, o livro aqui, conforme diz, esses que o buscavam, sempre aguardando imerecidas bênçãos e soluções para os problemas do dia a dia, interrogando-o. E Tiago, então, se dirige a Jesus. Senhor, indubitavelmente vivemos uma hora de crises complicadas em toda parte. Essa pergunta poderia perfeitamente ser feita hoje. Aliás, não só essa pergunta, como as outras que vamos ver na sequência. Senhor, indubitavelmente vivemos uma hora de crises complicadas em toda parte. Quando nós falamos em crise, o que assinala a crise? Exatamente aquele momento crucial, crise crucial, em que se percebe que será necessário fazer uma separação, Uma crise ou crise de uma doença, ela nos exige que tomemos decisões. Crise de relacionamento, ela exige que tomemos decisões. Então, a crise, ela denota um momento grave a exigir soluções, A crise é aquele momento que geralmente a pessoa, ela é capaz de identificar que não tem mais como postergar soluções, em que é necessário fazer alguma coisa antes que a situação ela vá piorar mais do que ela já está, Porque a crise por si só, ela já é exatamente o cume da situação mais desafiadora. Então Tiago diz, indubitavelmente, vivemos uma hora de crises complicadas em toda parte. Roma esmaga Israel com impostos pesados. E nós vivenciamos também essa realidade, ameaçando-nos a todos com as suas legiões que se aquartelam em Jerusalém, em Cafarnaum, em Cesareia de Filipe. É a supremacia, é a dominação dos maiores sobre os menores, de países sobre outros países, de classes sobre outras classes. Tranquilamente, isso é facilmente identificável na nossa realidade. A miséria econômica e social dizima os menos resistentes. E vivemos transitando entre crises que se repetem. Vejamos que, se nós tirássemos, a data desse texto, nós diríamos que ela se enquadra no nosso tempo. Qual, afinal, a pior delas? Será alguma que ainda virá? Daquelas crises que eles vinham vivendo, a crise da supremacia de Roma sobre Jerusalém, a crise da miséria econômica, a crise da miséria social, a crise dos impostos que extorquiam os povos. Qual dessas crises era mais grave? Jesus relanceou o olhar compassivo sobre o grupo de amigos. Esse olhar compassivo, esse olhar de compaixão pelas nossas misérias. E o olhar de compaixão, ele pode nos direcionar
para dois aspectos, né? Jesus nos olhava de forma compassiva, porque ele sabia que nós não precisaríamos mais estar passando por aquela situação, né? Que nós já poderíamos ter superado, porque nós vamos postergando. E por outro lado, também, porque Jesus tem certeza que por mais que nós adiemos as nossas mudanças, as nossas melhoras, dia chegará em que não teremos mais como voltar atrás. A compaixão, ela pressupõe exatamente isso, que nós estamos assim, esticando essa situação, né, viciosa há muito tempo, mas um dia ela terá fim. Jesus relanceou o olhar compassivo sobre o grupo de amigos, pareceu perescrutar o infinito, né? Sentindo a presença do Pai Criador. Afinal, por mais que o homem, em sua rebeldia, ele tente traçar o seu próprio caminho, ele inevitavelmente um dia terá que reconhecer a sua condição de filho de Deus. Pareceu perescrutar o infinito e, após um silêncio significativo, respondeu com sabedoria: qual é a crise mais severa? E Jesus responde a Tiago: a pior crise que existe, Tiago, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões que se manifesta. A pior crise, voltamos a essa pergunta que existe, Tiago, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. Então, se existe essa dominação, se existia a prepotência de Roma sobre Jerusalém, era por causa do aspecto moral, né? O aspecto moral que vai responder pelas diferenças, pelas misérias econômica e social, né? As diferenças, elas são naturais dentro do nosso processo evolutivo. O Evangelho, ele nos diz mesmo que é necessário que haja diferenças, que nessas diferenças é que nós vamos aprender a respeitar uns aos outros. Agora, as misérias, elas são frutos do egoísmo nosso, do homem. O ser humano, continua Jesus, a partir desse trecho, Jesus vai falar dessa nossa miséria, dessa nossa crise moral em que nós estamos mergulhados, essa crise moral que se arrasta. O ser humano está destinado à inacessível luz. O ser humano está destinado à inacessível luz, né? A essa luz inapagável. Não tem como um ser humano fugir, mas ele posterga. Nós damos voltas, nós mergulhamos em sofrimentos, em dores que poderiam ser evitados. Muitas tragédias, elas poderiam ser cortadas do script de muitas existências, se nós fôssemos mais atentos, se nós não estivéssemos neste sono, é um sono prolongado que nos impede de abrirmos as nossas pétalas dos nossos olhos para a luz das grandes verdades, a verdade espiritual. Então, o ser humano está destinado à inacessível luz. No entanto, ainda se compraz em deambular pelas sombras
da ignorância. Ainda se compraz em deambular, né? O ser humano, ele ainda tem esse prazer em, vamos dizer aqui, dando voltas pelas sombras da ignorância. E há uma ignorância em que o ser humano, ele realiza aquela atitude, mas ele não tem conhecimento. Então, ele, digamos assim, ele está em estado de inocência, digamos assim. Mas no nosso atual estágio, pelas sucessivas existências que nós já tivemos, nós não estamos mais nesse estado de inocência, quer dizer, nós já temos registrada na nossa mente fatos que nos apontam qual é o melhor caminho, né? Vamos procurar entender melhor o que nós quisermos, né? Temos a intenção de dizer. Quando eu erro uma determinada... vamos dizer que eu esteja numa cozinha, né? Alguém está fazendo um prato pela primeira vez. Nunca fez aquela receita. Ele vai fazer o teste daquela receita, então é natural que ele precise fazer alguns ajustes naquela receita. Foi a primeira vez, ele não conhece. Só que pelas múltiplas vezes que nós já passamos na carne, nós não precisaríamos mais estar errando, né? A nossa receita, ela hoje sai errada por nós nos comprazermos no erro. Nós ainda nos comprazemos numa vingança, ainda que seja uma vingança assim subliminar, seja pela tangente. Nós ainda nos comprazemos em ter atitudes que não são corretas, que nós sabemos que não são corretas e nós fingimos que nós não vemos. Então, por isso Jesus, que nós nos comprazemos, e quando nós nos comprazemos no erro, o nosso débito é maior. As consequências, porque nós estamos cristalizando erros sobre erros. Isso também nos diz que as nossas crises, elas vão ser mais intensas, porque quanto maior é a dor, mais nós temos que fazer também um caminho inverso, mais difícil para mudar. Ainda se compraz em deambular pelas sombras da ignorância, atado às paixões que o dominam e infelicitam. Atado às paixões que o dominam e infelicitam. É quando o homem ele se deixa dominar pelas paixões. Nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma belíssima passagem, ele nos dizendo que o corpo, ele não dá cólera àquele que não a tem. Quer dizer, tudo é da nossa mente. Então, as paixões que nos dominam, as paixões que nos devoram, elas foram criadas pelas nossas mentes. A uma primeira vista, o sujeito ele se coloca numa posição passiva, ele é dominado pela paixão. Por isso nós ouvimos falar em crimes passionais, e no crime passional, supostamente, houve uma paixão, a paixão seria externa ao sujeito, aquela paixão o domina mentalmente, ele comete o crime porque a paixão ela viria de fora. A paixão ela está registrada na mente e quem deu força àquela paixão foi o próprio ser, foi o próprio sujeito, fomos nós.
Então, atado às paixões que o dominam e infelicitam. Para nós nos desatarmos das paixões infelicitadoras, nós temos que fazer esforços para nós nos libertarmos. Quando nós atribuímos mais valor às coisas de fora, como se elas fossem responsáveis pela nossa felicidade, mas nós nos escravizamos. São as nossas paixões, nós nos tornamos cativos, escravos de coisas, de pessoas, de situações. Pessoas que se apaixonam pelo passado, por alguma coisa que não volta nunca mais. Elas ficam lá atadas, amarradas, elas falam ali insistentemente daquele mesmo acontecimento, negando-se a continuar. A vida, ela é um rio e cada experiência, ela tem o seu tempo, ela tem o seu lugar. Cada experiência, ela pertence a um tempo e a um lugar. É natural que essa experiência, ela se espraie, que ela continue ainda por um certo percurso do rio. Mas é natural que ela se dilua com o tempo. Mas a mente, muitas vezes, ela se mantém atada. E o aspecto moral, o que é esse aspecto moral, que é a crise mais difícil que Jesus nos diz, né? Que essa é a crise mais severa da qual nós precisamos nos libertar. Meu Pai, diz Jesus, não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado que nele vive seja diluído. Para esse resultado, porém, faz-se-lhe imprescindível o esforço de transformação moral para melhor continuamente. Quer dizer, esse esforço é o esforço de transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços em domar as suas más tendências. É um esforço. E essas más tendências, elas não serão domadas da noite para o dia, mas nesse esforço continuado, no desejo sincero, onde a vontade, ela tem que ser determinante. Na raiz dessa crise cruel, continua Jesus, respondendo a Tiago, encontra-se o egoísmo que trabalha em favor de si mesmo, a prejuízo do seu próximo. Como é que nós podemos saber que nós estamos indo por um bom caminho nessa transformação moral? Porque nós podemos nos perguntar, nós estamos seguindo um bom caminho nessa nossa transformação moral? Nós estamos nos esforçando? E nós vimos aqui uma história de Hilário Silva, no livro A Vida Escreve. Ela é uma história simples, mas merece ser ouvida, porque ela nos dá essa dimensão se nós estamos indo, né, nesse direcionamento de uma transformação moral. Dever cristão, nos diz Hilário Silva. Rossi e Alves eram diretores de conhecido templo espírita e davam-se muito bem na vida particular, sempre juntos nas boas obras, integravam-se perfeitamente no programa do bem. Que bênção! Os dois se encontraram no trabalho espírita e tinham essa afinidade. Nesse nosso processo de aprendizado, nessa nossa transformação moral, nós sempre vamos encontrar aquelas criaturas que vão se achegar a nós com mais afinidades para nos impulsionarem
e aqueles que vão ser os desafios. Assim acontece com todos nós. Todos nós temos aqueles seres, né, da parentela corporal e não corporal que se afinam conosco. Eles são estímulos ao nosso progresso. E temos também aqueles que são desafios. Alves, com desapontamento, passou a saber que Rossi, nas 3 noites da semana sem atividades doutrinárias, era visto penetrando a porta de uma casa evidentemente suspeita. Quer dizer, entendemos aqui, na época em que o texto é narrado, um prostíbulo, né? Quer dizer, Alves ficou preocupado porque Rossi estava frequentando um prostíbulo. Persistindo semelhante situação por mais de 1 mês, Alves, certa noite, informado de que o amigo entrara na casa referida, veio esperá-lo à saída. Bem, até aqui, ele tomou uma atitude coerente. Ele foi lá conversar com o amigo. Ele não falou contra ele, foi falar com ele. Como isso faz diferença, né? Ele foi lá conversar com o amigo. 10, 11, meia-noite. Alguns minutos depois de 0 hora, Rossi saiu calmo e o amigo abordou-o. Mas, caro amigo, advertiu Alves sisudo, não posso vê-lo reiteradamente neste lugar. Você é casado, pai de família e, além de tudo, carrega nos ombros a responsabilidade de mentor em nossa casa. Nada podemos condenar, mas você não ignora que álcool e entorpecentes aí dentro andam em bica. Rossi coçou a cabeça num gesto característico e observou: não há nada, estou apenas cumprindo um dever cristão. Um dever cristão? Cumprindo um dever cristão num prostíbulo? O que será? Vamos saber. Dever cristão? Sim, a filha de um dos meus melhores amigos está frequentando este círculo. Jovem, inexperiente, ave desprevenida em furna de lobos. Acredito, enganada por lamentável explorador de meninas, acreditou nele. Mas a batalha está quase ganha. Convidei-a a pensar. Há mais de 1 mês prossegue a luta. Hoje, porém, viu com os próprios olhos o logro de que é vítima. Acredito que amanhã surgirá renovada. E ante os olhos desconfiados do amigo, você sabe, é preciso agir sem rumor, sem escândalo. Quem sabe, talvez em futuro próximo, a invigilante pequena possa encontrar companheiro digno e ser mãe respeitada. Alves riu-se às pampas, de maneira escarninha, e falou: vou ver se é verdade. Não vai, pediu Rossi em súplica. Tem medo de ser apanhado em mentira? Disse Alves com a suspeita no rosto. E sem mais nem menos, entrou casa adentro, encontrando num pequeno salão sua própria filha, chorando ao pé de um cavalheiro desconhecido. Quando nós temos aqui nessa história de Hilário Silva, dever cristão, nós temos assim um exemplo claro do que podemos chamar de transformação moral, porque um amigo, ele foi por 1 mês ao prostíbulo para tentar recuperar a filha daquele que era como se fosse um irmão. Quando se fala nesse aspecto moral, que nós falamos assim, mas o nosso problema é a crise moral, mas o que é? Como é que que termômetro é que nós podemos usar
para nós mesmos, para nós mesmas, para sabermos se estamos indo em direção ao enfrentamento dessa crise, né? Para nós irmos sarando essa doença que, de acordo com Jesus, é a mais grave que existe. Quando nós começamos a agir com os outros de acordo com aquilo que nós gostamos que aconteça conosco. Vejamos esse belíssimo exemplo, né? Ele se arrisca, ele se coloca assim em xeque para ajudar, para tentar libertar a filha do próprio amigo. Quer dizer, é essa beleza. Quando nós falamos de moral, nós temos a compaixão, nós temos esses sentimentos que tornam bela a existência. Como é assim consolador, como o nosso coração ele vibra diante de gestos de compaixão, de amor, de perdão. Tudo aquilo que nós gostamos e precisamos para o nosso bem-estar, e nós procuramos agir e fazer isso com o outro, esse é o caminho moral, que não vai ser da noite para o dia. E nesse aspecto a doutrina espírita ela é muito clara. A natureza não dá saltos, mas é necessário que nós comecemos primeiro com passos tímidos, fazendo ensaios, mas que nós tenhamos continuidade nesse processo, porque não tem mais como retroceder. Jesus nos diz aqui, responde a Tiago, que a pior crise era a crise moral. Por isso Jesus diz, na raiz dessa crise cruel encontra-se o egoísmo, que trabalha em favor de si mesmo. Porque o egoísmo, ele ignora a dor do outro. Por isso, Tiago, ele catalogou lá miséria econômica, social, que dizima os menos resistentes, dizima, mata, aniquila, porque aqueles que não têm esse compromisso com as questões morais, eles ficam alheios ao que acontece com o outro, esquecidos de que se fosse com eles com certeza também não gostariam. Por isso, na lei da reencarnação, vamos precisar passar pela mesma situação que o outro, que nós infringimos, porque só assim nós despertamos que a dor que dói em nós também dói no outro. Na falta, portanto, de solidariedade, somente existem ambição e loucura, perturbação e desastre. E nós assistimos a essas questões. Vejamos se não é o retrato da nossa época: loucura, perturbação, desastre. As criaturas existem para que aprendam a conviver em paz, para que nós aprendamos a conviver em paz. E paz, nós já sabemos, não é sinônimo de estagnação, né? É de ação, mas é de ação pacífica. É essa ação que me leva a fazer ao outro aquilo que eu gosto que me façam, aquilo que me felicita, ajudando-se reciprocamente e crescendo juntas. Quanto mais nós abraçarmos a solidariedade, quanto mais nós caminharmos junto com os outros nessa preocupação de crescermos juntos, mais nós vamos tratando essa crise moral que assola, que devora a nossa época. É na solidariedade, é na fraternidade, é na compaixão que nós vamos
tratando dessa doença que com certeza muitos já estão aí trabalhando para a sua melhora. Agradecemos a atenção, agradecemos essa oportunidade dos nossos queridos companheiros, oferecida pelos nossos queridos companheiros do Centro Espírita Casa da Paz. Então vamos juntos fazer a prece de encerramento nesta noite. Agradecemos Jesus, porque mais uma vez permitiste que pudéssemos nos reunir em torno dos teus ensinos. Ensinos, Jesus, que nos trazem o roteiro a ser seguido para que possamos enfrentar essas crises que ainda trazem tantas dores, que ainda são responsáveis por tragédias, por sofrimentos. Mestre Jesus, dá-nos coragem para perseverarmos, dá-nos forças para permanecermos nesse desafio. Mestre amoroso, que a luz bendita do Teu Evangelho, ela esteja conosco hoje e sempre, e que nós aprendamos a ir ao Teu encontro, na certeza de que só em Ti, Jesus, encontraremos o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus.